Quanto à riqueza, que nenhum cidadão seja assaz opulento para poder comprar o outro e nenhum assaz pobre para ser obrigado a vender-se. Antes da gente discutir essa frase, deixa teu like, te inscreve aqui, se quiser compartilhar, compartilha e vamos junto. Essa frase ela é dita num livro chamado O Contrato Social, de Jean-Jacques Rousseau. O livro Contrato Social ele é de 1762, tá? Rousseau nasceu entre 712 e 778. Então, contextualizando a coisa, né? O que eu acho interessante nessa frase? Primeiro, ela não é necessariamente uma frase contra a desigualdade. Ela é uma frase contra o excesso de desigualdade, né? O problema não é que existam ricos e existam pobres. O problema é que existam pessoas ricas o suficiente que possam comprar os outros ou pessoas pobres o suficiente que precisam vender-se aos outros, né? Ou os dois juntos, que seria a pior combinação possível, né? Então, na obra, o próprio nome já diz, o contrato social, né? Não vamos falar profundamente sobre ela, mas o que o Rousseau está buscando? Ele está buscando uma maneira em que a gente possa conviver pacificamente, harmonicamente, da melhor forma possível em sociedade. Então, se ele está buscando isso, ele vai falar de uma série de coisas que podem atrapalhar ou ajudar essa harmonia. Então, o excesso de riqueza e o excesso de pobreza são coisas que atrapalham essa harmonia. Então, o Rousseau ele é visto como um grande autor republicano e como um grande democrata, um grande inspirador das democracias modernas. Ele escreveu então um livro, como eu já falei, em 1762, ele inspira a Revolução Francesa, que é 1789. Com a Revolução Francesa, vocês já devem lembrar, vem esse ideal, liberdade, igualdade e fraternidade. E vem essa enorme necessidade de discutir sobre esse ideal, né? Liberdade, igualdade, fraternidade, isso tudo em algum grau já vai ser discutido no Contrato Social de Rousseau, e aqui ele está falando um pouco dessa igualdade, que não é uma igualdade onde todo mundo tem que ser igual, mas que se ela não tiver o mínimo, né? O mínimo então seria que ninguém possa comprar os outros, ninguém precisa se vender, ela também não vai funcionar. Então a ideia central, primeiro, excesso de riqueza. Excesso de riqueza, ela gera poder, então esse excesso ela vai gerar um poder que o cidadão ele vai atrapalhar a harmonia da sociedade. A gente já sabe, o Rousseau estava 100% certo nisso, tá? A gente já sabe que uma pessoa muito rica, quanto mais rica, mais difícil é botar ela na cadeia, por exemplo, independente do crime que ela cometa. Quanto mais rica uma pessoa, mais ela vai poder comprar o poder público, porque o ser humano se corrompe. O Rousseau já sabia que o ser humano se corrompe, o Rousseau já sabia que as pessoas compram o poder público passa a obedecer muito mais o interesse de algumas elites que têm muito dinheiro concentrado do que os interesses geral. O próprio Rousseau é um grande defensor do que ele chama de vontade geral, ele está preocupado com o interesse público e ele sabe que esse excesso de riqueza, essa corrupção que isso gera, esse poder de estar acima das regras, acima das leis, isso não é privilégio da nossa sociedade. Isso, se você olhar a história da humanidade, os muito ricos sempre têm esse poder, o ser humano sempre em algum grau se deixa levar por isso, se deixa corromper, se deixa, enfim, influenciar por esses mais ricos. Então o excesso de riqueza permite com que você suborne as pessoas, permite com que você infrinja as regras da sociedade, saia ileso e isso atrapalha a harmonia. A mesma coisa, o excesso de pobreza vai colocar o cidadão numa condição tão miserável que a vida em sociedade vai ser complicada, não vai ser muito harmoniosa. Ele vai precisar fazer qualquer coisa pro dinheiro, porque se ele tem excesso de pobreza, quer dizer que a própria comida, a própria manutenção básica das necessidades básicas do ser humano não estão satisfeitas. Então ele vai fazer qualquer coisa, ele vai se vender, ele vai vender o seu corpo, ele vai vender a honra, ele vai vender a dignidade, ele vai vender a própria honestidade dele muitas vezes. Enfim, sabe-se lá o que cada cidadão age de maneira diferente. Porém, se você pegar um grande número de cidadãos, você vai ver que realmente o excesso de pobreza, a miséria que a gente chama hoje em dia, é um problema social, atrapalha a harmonia. Então é bom que não existam cidadãos nem muito ricos nem muito pobres, segundo Rousseau, para que a gente tenha uma certa harmonia e para que essa vida em sociedade possa ser uma vida boa. Então quem curtiu, deixa o like, compartilha, ativa o sininho, confira os outros conteúdos do canal, ok? Boa noite.